Você já sentiu como se estivesse falando sozinho nas suas orações? Sabe quando você ora, busca Deus com fervor, mas tudo que você recebe da parte dele é o silêncio? Parece que Deus te abandonou, parece que ele tá tão longe que é impossível escutar a nossa oração. E por que será que isso acontece? Por que será que Deus resolve ficar em silêncio justamente nos momentos mais difíceis, justamente nos momentos que nós mais precisamos ouvir a voz dele? Eu já passei por isso. Se você ainda não passou, saiba que em algum momento você vai passar por isso, e todos nós que já passamos sabemos o quanto isso é doloroso. Você ora, chora, busca de todo o coração e parece que nada muda, parece que tem algo travando a sua vida, sabe? Parece que a sua vida não sai do lugar, tudo dá errado. Pode ser uma dificuldade financeira, uma enfermidade, um problema na sua família, e no meio de tudo isso, tudo que você ouve da parte de Deus é o silêncio. É por isso que nesse vídeo eu quero compartilhar rapidamente aqui o que esse silêncio realmente significa, o que a Bíblia ensina sobre esse silêncio da parte de Deus e como que Deus usa até mesmo esses momentos difíceis para trabalhar na nossa vida. E assim, acredite se você quiser, mas até mesmo nesses momentos tão difíceis, Deus, ele nunca nos abandona. Ele nunca está ausente da nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é: o silêncio de Deus é bíblico e algo comum na vida da fé. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse silêncio da parte de Deus não é algo novo. Muito pelo contrário, na verdade, é algo muito comum na vida da fé. Grandes homens e mulheres de Deus já passaram por isso também. E muitos de nós, quando passamos por esse momento, nós temos a tendência de pensar que Deus nos abandonou. Na verdade, isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. A gente pensa que Deus perdeu a paciência com a gente, que ele desistiu de nós, mas a verdade é que esse silêncio da parte de Deus é algo comum e faz parte do nosso relacionamento com ele. E um exemplo disso nós vemos na vida de Davi. No Salmo de número 13, versículo 1 e 2, diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia mostra no livro de Salmos verdadeiras poesias que Davi escreveu. Poesias essas que demonstravam um nível único de relacionamento dele com Deus. E mesmo Davi sendo quem era, ele passou por isso também. Mesmo tendo esse nível de proximidade, de intimidade com Deus, Davi também enfrentou esses momentos de angústia e de silêncio da parte de Deus. Outro exemplo é a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, literalmente tudo. Perdeu a saúde, perdeu os bens materiais, perdeu até mesmo a sua família. E no meio de tudo isso que Jó passou, o que ele recebeu da parte de Deus foi o silêncio. Mas olhando para todo o desenrolar da história, a gente sabe que mesmo Jó passando por tudo aquilo, Deus estava presente ali com Jó em cada momento, em cada detalhe. E no final de tudo, ele recebeu a recompensa da parte de Deus por ter demonstrado uma fé inabalável diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus restituiu o dobro de tudo que Jó possuía antes. Segundo ponto, Deus trabalha de forma invisível mesmo no silêncio. Pensa comigo agora em um agricultor. Ele lança sementes ali no solo, rega todos os dias e durante semanas ou até meses ele não vê nada acontecendo. Ele não vê nenhum resultado do seu trabalho. Ele até poderia achar que o seu trabalho não deu certo, que a terra não era boa, que tudo estava perdido e que o seu trabalho foi em vão. Mas a verdade é que ele não consegue enxergar as raízes crescendo ali debaixo da terra e se fortalecendo. Porém, por mais que ele não esteja vendo nada acontecendo, por mais que ele não esteja vendo nenhum resultado, as coisas estão sim acontecendo, ele só não vê ainda. E da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Talvez a gente não esteja vendo nada acontecendo no mundo físico, mas no invisível, no mundo espiritual, Deus está trabalhando em nosso favor. A verdade é que nesses momentos de silêncio da parte de Deus, a gente está crescendo para baixo, criando raízes sólidas em Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo que a gente não esteja vendo ou entendendo as coisas, Deus está sim trabalhando em nosso favor. Eu não sei o que você pode estar passando nesse exato momento na sua vida, mas Deus tem o poder de, nesse
nesse exato momento, talvez ele até esteja nesse exato momento mudando as situações, moldando o seu coração, ou até mesmo te preparando para um futuro que vai muito além daquilo que você imagina. Presta atenção nisso aqui, ó. O silêncio de Deus muitas vezes é o cenário onde ele realiza os maiores milagres. Terceiro ponto, o silêncio é um convite para confiar mais em Deus. Olha só, quando Deus está em silêncio, também pode significar que ele está nos convidando a confiar nele de uma maneira mais profunda. É muito fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando está tudo às mil maravilhas, quando ele está sempre respondendo às suas orações, sempre se mostrando presente em cada detalhe da sua vida, em cada situação. Mas a verdade é que a verdadeira fé é demonstrada muitas vezes no deserto, nos vales, nas lutas, nas guerras, nos momentos de silêncio. Salmos capítulo 71, no versículo 5 diz: "Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude." Esperar em Deus no meio do caos, no meio da batalha, no meio da guerra, é um ato de fé, é um ato de confiança. Talvez esse momento de silêncio que você está passando hoje na sua vida é Deus te convidando para um nível maior de fé. Imagina você dentro de um navio no meio do oceano. Para todo lado que você olha, tudo que você vê é um mar gigantesco e parece ser infinito. E olhando assim, você não faz a mínima ideia de qual lado que você precisa ir para alcançar o seu destino, para chegar no seu destino final. Então tudo o que te resta fazer é o quê? Simplesmente confiar que o capitão daquele navio tá te levando para o lugar certo. E é exatamente assim a nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente se sente assim, a gente não sabe para qual caminho seguir, qual decisão tomar, e essa é sim a hora que precisamos clamar a Deus, mas também confiar de todo o nosso coração que ele vai nos dar direção para seguir no caminho certo. Ponto de número 4. Às vezes, o problema está em nós. Você já parou para pensar se realmente é Deus que está em silêncio ou se é você que não está conseguindo ouvir aquilo que ele está falando? E por que eu digo isso? Porque a gente vive hoje em um mundo extremamente barulhento, cheio de distração a todo momento. E às vezes, esse barulho excessivo ou essas distrações é o que está nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Deus está querendo falar com você, mas você não está disposto ou até disponível para ouvir o que ele está dizendo. Ou talvez são tantas vozes na sua cabeça que você nem sabe mais discernir qual voz é a voz de Deus. O Salmos capítulo 46, no versículo 10, diz o seguinte: "Aquietem-se e saibam que eu sou Deus." Então, às vezes, esse silêncio da parte de Deus pode ser um alerta para o seu silêncio. Talvez Deus esteja tentando te mostrar que você precisa urgentemente aquietar a sua alma, colocar no mudo todas as vozes da sua cabeça, para que você consiga discernir qual é a voz dele. Ou pode ser também que Deus já tenha até te respondido, porém você está esperando uma resposta diferente, porque a verdade é que você não quer saber o que ele realmente deseja para sua vida, mas sim que ele diga aquilo que você quer ouvir. Ou muitas vezes também a gente está buscando as respostas nos lugares errados, nas pessoas erradas, em vez de nos voltarmos para ele, nos voltarmos para a palavra de Deus e ouvir o que realmente ele quer para a nossa vida. Ponto de número 5. O silêncio de Deus pode ser uma preparação. Olha para a vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto, se sentindo talvez abandonado por Deus, esquecido por Deus, mas na verdade aquele silêncio era apenas um período de preparação. Mal sabia ele que Deus estava moldando a vida dele para se tornar quem Deus realmente havia chamado ele para ser, que era o grande libertador do povo de Israel. Olha para a vida de Jesus também. Jesus passou 40 dias no deserto, orando, jejuando, buscando a Deus, para só depois disso ele poder exercer o seu ministério. Então o silêncio de Deus muitas vezes é o lugar onde Deus nos molda, nos prepara, nos fortalece, nos aperfeiçoa, nos prepara para se tornar quem Deus nos chamou para ser. Se você tá passando por esse momento de silêncio da parte de Deus, então saiba que Deus talvez esteja usando esse tempo para fortalecer a sua fé, refinar o seu caráter, para revelar realmente quem você é em Deus, te ensinar coisas que talvez você vai precisar no seu futuro. O que parece o silêncio agora pode ser, na verdade, uma grande obra de Deus
sendo feita na sua vida. Então, para concluir, eu quero enfatizar: o silêncio de Deus não significa que ele te abandonou. Tira isso da sua cabeça. Ele pode estar trabalhando no invisível, te chamando para um nível maior de fé, um nível maior de maturidade espiritual. Se você está enfrentando isso agora, não desista. Continua orando, continua confiando, continua buscando. Tenha convicção que ele está presente na sua vida, mesmo que você não esteja vendo ou sentindo. Eu quero que você se lembre que o silêncio de Deus é o momento onde ele pode realizar os maiores milagres. Confia no tempo dele.